Assistiremos neste momento a um vídeo institucional. A história do sinal caminha lado a lado com a história da Constituinte de 19... Quero fazer aqui a leitura de uma mensagem encaminhada pelo presidente do Sinal, Dr. Dário Marcos Piffer, que não se encontra hoje aqui conosco devido a problema de saúde. Agradece ao deputado Chico Lopes, enumera todas as suas lutas durante todo esse período que nós assistimos no filme e conclui dizendo que manterá a nossa tradição de luta por mais 25 anos ou outros tantos que forem necessários pelos legítimos interesses e reivindicações do servidor público do Banco Central do Brasil. E agradece a todos. Na impossibilidade de estar conosco também, o nosso presidente Henrique Eduardo Alves pediu que lesse aqui o discurso do presidente da Câmara. Senhoras e senhores deputados, é com imenso prazer que procedemos à abertura dessa sessão solene que homenageia 25 anos da fundação do Sindicato Nacional do Funcionário do Banco Central, o Sinal, uma das mais ativas e consistentes entidades sindicais do país, com presença importante na luta dos servidores públicos e melhores condições de trabalho. O Sinal vem se destacando pela participação do fortalecimento do próprio Banco Central, bem como do sistema financeiro, em termos gerais, sempre tendo em vista o interesse mais legítimo da sociedade brasileira, pois é essa, de fato, uma das características da atividade do Sinal. Para além dos interesses imediatos da carreira, o sindicato orgulha-se de abrigar um corpo funcional em grau de excelência, verdadeiramente comprometido com as funções da instituição de que participa. Como uma das mais importantes instituições federais respeitadas no país e no exterior, o Banco Central é responsável por funções essenciais da economia, como a formulação e a promoção da política monetária e creditícia, além da supervisão do conjunto de atividades bancárias de todo o país. É nessa medida que a participação e o compromisso dos funcionários repercute de maneira realmente decisiva na eficiência da instituição. Dito de outro modo, a consciência profissional dos funcionários do Bacen mostra-se eivada de espírito público, de responsabilidade cívica em relação aos destinos nacionais. Lembremos, a propósito, algumas iniciativas de suma importância, como a atuação em episódios de aumentos abusivos de tarifas bancárias, ou a promoção de encontros e seminários de alta importância e oportunidade, como a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional, a reforma administrativa e a reforma da Previdência, em que o Sinal uniu seus esforços dos integrantes do Poder Legislativo. As homenagens dessa Casa reportam-se também a luta incansável da categoria pelo direito à sindicalização em plena vigência do regime militar, movimento plenamente integrado à luta nacional pela redemocratização do país. Criado na esteira da Constituição de 1988, o sindicato é também fruto de restabelecimento do Estado de Direito, no seio do qual atua com liberdade e profissionalismo. Não temos dúvidas, portanto, de que as reivindicações dos funcionários de carreira do Banco Central encontram respaldo em um histórico de incomensuráveis serviços prestados à nação. Integrantes de carreira considerada de Estado, uma vez que as suas atividades constituem prerrogativa da União, sem paralelo para o setor privado. Os 5.700 funcionários do Banco Central, distribuídos nas sucursais descentralizadas em 10 capitais, perfazem um corpo de profissionais de altíssima relevância, cuja atuação, competência e dedicação os tornam indiscutivelmente meritórios das homenagens da Câmara dos Deputados. Recebo todos os cumprimentos efusivos dessa Casa, na pessoa do presidente da Executiva Nacional do Sinal, Dr. Dário Marcos Piffer, assegurando que essa Casa participa com o mesmo envolvimento de todas as iniciativas que dizem respeito à estabilidade e o aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Parabéns ao Sinal. E concedo agora a palavra ao autor do requerimento, o nobre deputado Chico Lopes.
Excelentíssimo senhor deputado Jalci, deputado pelo Distrito Federal, aqui substituindo o presidente da Casa. Boa tarde a todas as mulheres aqui presentes. Boa tarde, gente. E os homens também, boa tarde. Porque homens e mulheres é que vão construindo e vão construir cada vez mais o nosso país, mais independente, mais sério, menos corrupto. Tudo isso é papel nosso, não é lá de cima e nem de outro lugar. Temos que ser nós, homens e mulheres, através da política, fazer o nosso país ser aquilo que nós lutamos há muitos anos. Queria parabenizar, cumprimentar o senhor Eduardo Stalin Silva, presidente do exercício do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Altamir Lopes, deve ser meu parente, que é uma família só, se ele fosse pobre, dizer que não era, diretor da administração do Banco Central, representando a diretoria do colegiado Bancen. Sou Edson Guilherme, presidente do Instituto Mozart, nosso companheiro, Movimento dos Servidores Públicos Aposentado e Pensionista. Rodinei Marques, secretário-geral do Fórum Nacional de Carreira Típica do Estado. Meus senhores, minhas senhoras, esta Casa, na data de hoje, cumpre mais uma vez sua obrigação ao abrir o seu plenário para o Sinal. Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, são representados e convidados para comemorar um quarto de século de sua existência e coincidência com o aniversário da Constituição brasileira. O sindicato e o parlamento, nas suas devidas proporções, guardam certa semelhança em suas atividades. O parlamento, eleito pelo povo, deve representar um conjunto da sociedade e refletir a média do pensamento e das ideias que circulam no país, e o que será mais verdadeiro na medida em que se aprofunde a democracia e as eleições se realizem em um ambiente de viabilizar uma disputa mais equilibrada entre os partidos e candidatos. É urgente a realização de uma reforma política que fortaleça os partidos e reduza a influência do poder econômico no resultado das eleições, tal como preconizou o seminário sobre o tema promovido pela Fonecart, realizado recentemente no auditório Neurão Ramos desta Câmara dos Deputados, com a participação do Sinal. O sindicato, por sua vez, também representa o povo, ou melhor, dizendo, parte dele. E no caso de vocês, o conjunto de servidores do Banco Central do Brasil, pela rica história de luta e conquista dos seus 25 anos. O Sinal tem sido um instrumento fundamental na unificação e mobilização dos servidores em torno dos seus interesses econômicos, sociais e políticos, observando o presente e mirando no futuro da instituição e do país. Para que, afinal, decida o seu esforço de trabalho, sua energia, seu conhecimento, a sua inteligência e pelos que devem ser valorizados. O Banco Central tem um papel estratégico na sociedade moderna. No Brasil, é o responsável pelos dois principais preços da economia, juros e câmbio. É responsável também, entre outras funções, pela supervisão do sistema financeiro nacional. E é por isso mesmo, é alvo constante de pressões extraordinárias dos mais diversos segmentos da sociedade. Trabalhadores, empresários do setor produtivo e particularmente pelo chamado mercado financeiro. O setor que, nos últimos 30 anos, conquistou enorme influência nas economias nacionais, nos meios de comunicação de massa e no parlamento e no governo. Não foi à toa a grande campanha midiática em torno da inflação do tomate no primeiro semestre, visando influir nas decisões do Comitê de Política Monetária, o Copom. Um país que tomate a inflação, no mínimo, passa a ser engraçado. Pode-se dizer, sem medo de errar, que qualquer governo eleito pelo povo não conseguirá implementar o seu projeto político-econômico sem a adesão do Banco Central.
taxa de crescimento mais elevado ou mais reduzido, geração de mais ou menos emprego, fortalecimento ou não. Bora, bicho. Da indústria nacional, superávit ou déficit da balança comercial, tudo isso tem muito a ver com as políticas implementadas pelo Banco Central, que não são escolhas neutras ou puramente técnicas, pois dizem respeito às opções política monetária e cambial que vão influenciar no comportamento da economia, beneficiando um ou outro segmento. Para além dessa questão macro, minha relação com o Banco Central vem ainda da minha atuação na Comissão de Defesa do Consumidor, onde, desde 2007, tratamos dos problemas gerados pela cobrança abusiva de tarifa por parte das instituições bancárias do país. Nesse trabalho, conquistamos grandes vitórias com a regulamentação da cobrança dessas tarifas. O povo brasileiro conquistou, assim, o direito de saber quanto paga por mês de tarifas bancárias, a não sofrer cobranças abusivas nem disfarçadas. Foi essa a ação máxima do Banco Central que me permitiu ter um contato mais de perto com vários dos seus servidores, possibilitando constante a sua capacidade, a sua competência, a sua dedicação e espírito republicano. Mas nossa afinidade não para por aí, porque também sou servidor público. Toda a minha vida, seja como auditor do município de Fortaleza, seja como professor, foi dedicado ao serviço público. Também militei no movimento sindical dos professores do estado do Ceará e por isso me sinto em casa comemorando 25 anos do Sinal. E para não me estender muito, pois não quero ser o latifundiário da palavra, gostaria de irmanar com as lutas de vocês pela valorização da carreira. Conte com o meu apoio e o meu voto para aprovar a PEC 147/2012. Muito obrigado. Há muitos já contaram com o meu apoio também na PEC 55, com o nosso companheiro tanto está lutando, que corrige parcialmente a injustiça que se cometeu quando a aprovação da taxação dos inativos através da emenda constitucional 41 de 2003. Quero também me comprometer e colocar meu mandato à disposição de vocês para todos os projetos que visam a valorização do serviço público do Estado Nacional, como é o caso da ampliação e do fortalecimento da presença do Banco Central nas diversas regiões do país, contribuindo para superar profundas desigualdades regionais ainda existentes. Por fim, gostaria de deixar meu abraço e o reconhecimento do trabalho desempenhado pelo Sinal, realizando os seus primeiros 25 anos de existência, ao tempo que desejou sucesso ainda maior nos próximos 25 anos. Um abraço a todos, viva o nosso país e vamos à luta. Quero fazer aqui o registro de um ofício da Casa Civil, da senhora Daiane Rest, assessora especial do Gabinete da Casa Civil da Presidência da República, encaminhado ao presidente da Casa, impossibilidade de comparecer, solicitou-me a missa-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, agradecer ao deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, convite para assistir à sessão solene em homenagem aos 25 anos do Sindicato Nacional do Funcionário do Banco Central, Sinal, no dia 1º de novembro próximo, atenciosamente. Passo a palavra ao deputado Policarpo, que falará pelo Partido dos Trabalhadores. Quero dar boa tarde a todos e a todas presentes aqui nessa sessão solene, saudar o nosso presidente Zalci, saudar e parabenizar pela iniciativa do deputado Chico Lopes, que é autor do requerimento para esta solenidade, saudar o senhor Eduardo Stalin Silva, presidente em exercício do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Altamir Lopes, diretor de administração do Banco Central, representando a diretoria colegiada do Bacen, nosso grande guerreiro
aqui sempre em favor dos aposentados, em nome do Mozap, que eu quero saudar. E quero dizer que nós temos, já está em andamento, mas que a gente acelere esse espaço para que a gente possa votar a PEC 55 antes do final do ano. Precisamos acabar com essa injustiça, né, com todos os aposentados do Brasil. E o senhor Rudinei Marques, secretário-geral do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, que eu quero saudar também, dizer que nós estamos também lá num projeto também que trata das carreiras exclusivas de Estado, e com certeza o FONACAT tem contribuído bastante, e estou esperando ver se na próxima semana apresento o relatório lá na Comissão do Trabalho como relator. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, representantes aqui também dos sindicatos funcionários, os demais que estão aqui presentes, funcionários também do Banco Central, que são hoje aqui homenageados nesta sessão solene, pelos seus 25 anos de luta por melhores condições de trabalho, para que a população brasileira tenha o merecido atendimento dessa instituição. Nesta semana, na Comissão de Finanças e Tributação desta Casa, nós tivemos também a presença dos senhores para debater questões relacionadas ao enxugamento do Banco Central e à concentração dos trabalhos na sede em Brasília. Motivo que trouxe para esta casa também conselhos e confederações para tratar de questões tão complexas para o corpo de servidores da instituição e para todo o país. Senhoras e senhores presidentes, como servidor público que sou, entendo perfeitamente as motivações que nos trazem a esta casa. E entendo bem a sua satisfação em fazer parte de um sindicato como o Sinal, que foi fundado apenas 23 dias depois da promulgação da Constituição Cidadã em 88. E foi um dos primeiros sindicatos de servidores públicos a conseguir o registro, após o longo período em que a ditadura nos proibiu de nos organizarmos nos sindicatos. Nestes 25 anos, o Sinal, além de buscar os objetivos próprios dos sindicatos, tem se esforçado para aprimorar a estruturação do sistema financeiro cidadão, imprescindível para o desenvolvimento do Brasil. Para construir caminhos como esse do Sinal, forte e consolidado dos princípios da qualidade do serviço público, é imprescindível a valorização do servidor público. Nesse sentido, tramita aqui a PEC 147, que fixa parâmetros da remuneração dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, dos auditores fiscais de trabalho e também dos servidores do Banco Central, que eu quero também firmar aqui o meu compromisso, participo também da comissão, para que a gente possa aprová-lo nos próximos dias e, com isso, fazer também justiça para valorizar ainda mais essa carreira que tanto merece. E quero, para finalizar, parabenizar o Sinal, todos os seus sindicalizados, né, que fortaleçam cada vez mais o seu sindicato, por a sua atuação, né, e parabenizar por estes 25 anos. Não são 25 dias, são 25 anos de história, de muita luta, e que tem um trabalho aqui, todos nós acompanhamos, um trabalho muito forte aqui no Parlamento, por isso é reconhecido por todos nós. Estamos à disposição, que nós pudermos contribuir, coloco o meu mandato também à disposição de toda a carreira de vocês, para que fortaleça cada vez mais os funcionários do Banco Central. Muito obrigado. Concedo a palavra pelo PRB, deputado Vitor Paulo, falará pela liderança. Senhor presidente, senhoras, senhores parlamentares, senhoras e senhores presentes, a todos que nos assistem, para mim é uma honra muito grande estar aqui na presença de todos, em nome do meu partido, representando o meu estado, Rio de Janeiro. Quero cumprimentar ao presidente da mesa, deputado Zalci, meu companheiro, meu amigo, que muito nos honra nesta brilhante sessão. E não posso deixar de cumprimentar ao meu companheiro deputado Chico Lopes, companheiro de caminhada, representando o estado do Ceará, um estado importante do nosso Brasil. Eu cumprimento o Eduardo Stalin Silva, presidente em exercício do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Bacen. Cumprimento ao Tamir Lopes, diretor de administração do Banco Central, representando a diretoria. O Edson Guilherme, representando
presidente do Instituto Mozap, Movimento dos Servidores Públicos e Aposentados Pensionistas, e Rudinei Marques, secretário nacional geral do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Senhoras e senhores, eu quero parabenizar mais uma vez, Chico Lopes, pela sua iniciativa, que tem como principal objetivo mostrar a todo o Brasil sem exceção, o trabalho desenvolvido pelo Sindicato Nacional dos Servidores e dos Funcionários do Banco Central. Sinal que, coincidentemente, foi fundado no mesmo dia em que se comemora o Dia do Servidor Público. O Banco Central, digo sem nenhuma modéstia, possui um dos seus quadros funcionários do mais alto gabarito. Os senhores servidores do Banco Central são servidores muito, mas muito qualificados. Sinal é o concurso, muito, mas muito concorrido o concurso para o Banco Central. Os senhores desenvolvem naturalmente uma complexa função de regular o sistema financeiro nacional, garantindo assim a estabilidade da nossa economia, muita responsabilidade. Para esse mistério, a autarquia dispõe de cerca de 4.500 servidores, extremamente qualificados, eu repito, suas atribuições à altura da missão que lhes é atribuída. Lembro que esse concurso, eu fiz questão de anotar os dados, para o ingresso da carreira é um dos mais difíceis disputados, repito. Para se ter uma ideia, deputado Exalci, em 2010, presidente, cerca de 240 mil candidatos, para ser mais preciso, Chico, 244 mil candidatos concorreram a 500 vagas. Você vê o quanto é concorrido este concurso. Em nível médio e superior. Isso resulta em uma concorrência que dá, em média, naturalmente, 488 candidatos por vaga. Quer dizer, você procurar um concurso com essa concorrência, eu não conheço outro. Pode ter, mas eu não conheço. É nesse contexto, presidente, que em 28 de outubro de 88 foi fundado o sindicato, que tem, como qualquer outro órgão representativo, a função de defender os interesses naturais da categoria. Mas o que muito me chamou a atenção, Chico Lopes, foi uma frase descrita na página da internet, que me chamou muita atenção, muito importante, que diz: em primeiro lugar, entre todas as outras, naturalmente eu descrevo, a construção de um Banco Central a serviço da sociedade. Isso é muito interessante, isso chama muita atenção e eleva o grau de sensibilidade e de compromisso que os senhores e senhoras têm com esse Brasil. Mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Então, senhoras e senhores, a criação do Banco Central em 1964 até os dias de hoje, há muita discussão acerca das suas verdadeiras atribuições. Efetivamente, com a estabilidade financeira, o banco tornou-se um verdadeiro guardião do valor da moeda nacional, estabelecendo metas inflacionárias que, por muitas vezes, foi incompreendido pela sociedade, me desculpa, com a composição, entre outras, poderia tocar em outro momento, né? Me perdoe. Entre outras atribuições, a composição de medidas duras, porém necessárias. Eu concluo, presidente. A manutenção da estabilidade econômica que tanto benefício trouxe para todos nós, eu concluo. Portanto, senhoras e senhores, a construção de um Banco Central a serviço da sociedade é o objetivo maior do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, que conta com cerca de 5.700 filiados, que deve ser motivo de alegria para todos nós, autarquia, funcionários, sindicato e sociedade. Então, parabéns a todos os senhores pela dedicação e empenho. Sem vocês, nossas conquistas teriam sido limitadas e nossas vitórias teriam sido parciais e temporárias. Conte comigo, meu mandato estará sempre, presidente, à disposição da categoria e, naturalmente, a PEC que tramita, que é de muita importância, o meu voto, os senhores têm, é aberto, é sim,
Volto com vocês, sempre. Muito obrigado. Convido o deputado Chico Lopes para assumir a presidência dos trabalhos, para que eu possa também prestar a homenagem. Com a palavra, o nobre deputado Jalci, representante do povo de Brasília. Senhor presidente, deputado Chico Lopes, cumprimento e parabenizo pela iniciativa dessa sessão solene em homenagem aos 25 anos do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Sinal. Cumprimento também Eduardo Stalin Silva, que está aqui representando, e o nosso presidente em exercício do Sindicato Nacional dos Funcionários, Sinal, o senhor Altamir Lopes, diretor administrativo do Banco Central, representando aqui a diretoria colegiada do Banco Central, presidente do Instituto do Movimento de Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas, Edson Guilherme Halbert, Rodinei Marques, secretário-geral do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Cumprimento também todos os servidores, todos os associados, filiados do sindicato, todos aqui os convidados. Primeiro, deputado Chico Lopes, agradecer a oportunidade, não só de participar dessa sessão solene, mas também de presidir os trabalhos dessa sessão, dizer da minha admiração pelos servidores do Banco Central. Quero aqui prestar, inclusive, uma homenagem a um grande colega e foi o meu professor e coordenador do meu curso de contabilidade na UDF, Luiz Enéas Costa, que era auditor do Banco Central e que era um dos mais competentes contadores e auditores que conheci. Também tive um primo que faleceu há pouco tempo, mas também era do Banco Central, foi diretor financeiro da Centros, e minha irmã também trabalhou no Banco Central. Então é um privilégio muito grande estar aqui com todos vocês. Quero, evidentemente, assumir também aqui o compromisso de fortalecer o Banco Central e, para isso, defender, como defendo sempre, as carreiras de Estado. Nós não podemos continuar da forma como é hoje, totalmente desprestigiada o serviço público. Eu que atuo muito na área de educação, ciência e tecnologia, a gente percebe claramente no país a falta de recursos humanos. E nós temos aí grandes trabalhadores com alta competência e que precisam, esses postos precisam ser ocupados. A maioria dos nossos grandes servidores experientes também, muitos estão em fase de aposentadoria. E o governo não está tendo essa preocupação de repor, de colocar novos servidores, não só para passar no concurso e entrar, mas principalmente aproveitar a sabedoria, o conhecimento daqueles que estão aposentando e que possam transmitir a eles a sua experiência e com certeza melhorar cada vez mais o serviço público no Brasil. Mas o que vejo de mais importante hoje, e me preocupa muito, é a questão da estabilidade. Nós, os que aqui estão na minha faixa etária, lembram da inflação. Inflação que eu cheguei a conhecer a inflação de 82% ao mês, no mês de fevereiro. E quem conhece e quem participou da inflação sabe, que é um mal muito grande, principalmente para os trabalhadores de menor poder aquisitivo. A classe média sofre muito com isso. Por isso que nós temos que fortalecer as carreiras de Estado. Não dá para você continuar aceitando as manipulações do serviço público, principalmente em áreas sensíveis, como a economia, como o Banco Central, como o Ministério da Fazenda. A Receita Federal já chegou no ápice de arrecadação, eficiência, mas ninguém consegue mais pagar mais impostos, não dá para aumentar mais os impostos. O que o Brasil precisa fazer agora, e não está fazendo, é controlar os gastos. Está aí o exemplo agora do mês de setembro, 9 bilhões de déficit. E não adianta a contabilidade criativa. A contabilidade criativa, nos primeiros momentos, ela satisfaz, ela engana,
mas ela não dura por todo o tempo. Então não adianta antecipar dividendos do BNDES, que não poderia pelos estatutos, não adianta forçar a venda de plataformas só para entrar como exportação, para melhorar o superávit primário. Chega um momento que tem que fazer o dever de casa, e o dever de casa hoje é fazer a mesma eficiência que faz na arrecadação, também nos gastos públicos. Por isso que eu quero aqui, de uma forma muito especial, parabenizar. Peço, Vossa Excelência, deputado Ciro Lopes, que me dê mais um minutinho para concluir minha fala. Mas eu quero dizer... Quem está no controle? Que com relação ao Banco Central, nós ainda temos, né, um grupo ainda grande de servidores que ainda conseguem segurar. Nós não podemos admitir a interferência no Banco Central. Nós temos que defender, de fato, um Banco Central autônomo, independente, e que não seja movido por intenções políticas, partidárias ou interesses que não são interesses da nação. Por isso que conte comigo, eu acho que o Banco Central precisa realmente de uma legislação mais apropriada, no sentido da sua independência, e também o fortalecimento da carreira. E, evidentemente, a abertura de concursos para novos servidores, porque o Banco Central também está carente de mais servidores. Então eu quero aqui, de uma forma especial, parabenizar o Sinal, que é o sindicato, que eu sei da luta. Nós vimos aí o filme também, na carta enviada pelo presidente, das suas dificuldades, das suas lutas, e eu quero aqui concluir definitivamente, né, parabenizá-los por isso e dizer que essa casa pode contar conosco no sentido de fortalecer cada vez mais o Banco Central do Brasil, essa peça fundamental para a economia, para o desenvolvimento do país e principalmente pelo controle e a garantia da estabilidade monetária e a garantia da correção do sistema financeiro nacional. Parabéns a todos os servidores e conte comigo aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jalci, que falou pela liderança do PSDB. Quero registrar a presença de Roberto Holanda, presidente do Sindicato de Servidores Comissionados do Poder Legislativo Federal, Floriano Martins de Sarneto, presidente de Assunto Parlamentar da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, Walter Gomes de Oliveira, presidente da Associação dos Aposentados do Bacen, Paulo César Alves, vice-presidente do Sindileges, Pablo Bezerra, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Banco Central do Brasil, Iob Teixeira de Carvalho Filho, presidente da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Câmara dos Deputados, Vicente Frial Coxi, Associação dos Servidores do Banco Central, e, finalmente, Fabiano Viana dos Santos, Federação Nacional dos Policiais Rodoviário Federal. Convidamos para ter participação Rodinei Marques, secretário-geral do Fórum Nacional de Carreiras Típicas do Estado. Como é que vocês que marcam lá, né? Isso. Sempre quando para repetir aqui, tá tudo bem. Deputado Chico Lopes, em nome de quem eu saúdo todos os integrantes da mesa e demais presentes. Vou ser bastante breve, a ideia aqui é trazer a saudação do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas do Estado ao Sinal, que hoje completa os seus 25 anos. Eu fui um privilegiado porque estive na comemoração dos 20 anos do Sinal, que ocorreu lá em Gramado, se não me engano, Davi Falcão era o presidente à época. E dizer que, como sindicalista, eu sei que não é fácil ser dirigente sindical nos dias de hoje. Vários pensadores tematizaram a questão. Nos últimos 100 anos, a gente tem vivido um processo de atomização da sociedade, as pessoas se tornaram mais individualistas e autorreferentes, voltadas para si mesmas, esqueceram um pouco as causas coletivas. E, somado a isto, o fato de que nestas carreiras,
né, que desenvolvem atividades exclusivas do Estado. Existe um perfil muito técnico, por exemplo, o Banco Central exercendo a política monetária e cambial, no nosso caso no Tesouro Nacional, política fiscal, na CGU, controle e tudo mais, e esses servidores têm um perfil muito técnico e precisam desenvolver mais o seu lado político. Então, também isso é uma dificuldade do dirigente sindical. Digo isso porque a tarefa, me parece, do dirigente sindical, e aqui eu recorro aí às palavras da nossa presidente na sua saudação ao Dia do Servidor Público, que transcorreu agora no dia 28 passado, em que ela falava que o servidor é a face humana do serviço público. Pois bem, eu digo que o dirigente é a face humana do sindicato, né? E eu estou vendo aqui dirigentes presentes, o Falcão, o Belcito, dirigentes regionais como o Gustavo, o Daro, que é um grande amigo que infelizmente não pôde estar presente, e eu digo a vocês que talvez a nossa tarefa como dirigentes sindicais hoje é despertar em cada um dos servidores que compõem aí as nossas bases a compreensão de que, na verdade, não existem causas individuais. Nós temos causas coletivas, temos a causa da sociedade, a causa da humanidade como um todo, e eu acho que esse é o nosso desafio, é conseguir ampliar a percepção desses nossos colegas para que nós possamos enxergar o todo, e enxergando o todo, trabalhamos em conjunto. Então, fica aqui o nosso abraço do Fonacat aos dirigentes que fazem o sinal ao longo desses 25 anos e a quem eu humildemente peço uma salva de palmas. Continuando, como segundo orador da tarde, quero convidar o senhor Edson Guilherme, presidente do MOSAP, para também, com 5 minutos, fazer a sua saudação. Senhor presidente desta sessão especial, em homenagem ao Sinal, ao sindicato e aos seus servidores, seus sindicalizados, nossos cumprimentos. E também agradecer desde já a possibilidade de nos manifestarmos também nesta ocasião, que julgamos de extrema importância para todos. Eu quero saudar todo o Sinal na pessoa do presidente Daros, que aqui não pode estar por problema de saúde. E saúdo também, em nome dele, o que está exercendo o poder do sindicato, que é o Eduardo Stalin Silva. Eu, quando o vi a primeira vez, achei que era Starlink, mas depois eu vi que ele tem raízes realmente mais atrás na história. Stalin, significando luta. Quero cumprimentar todos os senhores em nome do MOSAP. Quando eu falo aqui em nome do MOSAP, eu quero avocar e chamar também o diretor jurídico do MOSAP, que aqui está, que é o Dr. Marco Aurélio Gonçalves, que está aí, é o diretor jurídico do MOSAP e diretor também do SINAIT. Quero também, em nome, chamar o Ogibe, que é participante também da diretoria do MOSAP e é diretor de aposentado do Sindileges, e peço permissão a ele para, em nome do Sindileges, também trazer os cumprimentos e o abraço a todos vocês aqui do Sinal. E dizer, saudando também toda a diretoria do Sinal, os que já foram presidentes e diretores que aqui estão, eu não vou nominar nenhum, porque senão eu vou começar a fazer bobagem e trocar nomes. Isso não posso fazer. Então, sintam-se todos nominados e abraçados por nós do MOSAP. Eu quero também saudar o deputado Policarpo,
que está aqui numa sexta-feira à tarde. Eu até achava que ele estava fazendo política nas nossas regiões aqui do Distrito Federal, mas está aqui justamente para se irmanar no espírito dessa sessão, em homenagem a vocês do Sinal, do Sindicato dos Servidores do Banco Central do Brasil. E quero cumprimentar as senhoras, os senhores, as crianças, os meninos já não estão mais aqui, mas é muito sintomática a presença dos jovens também aqui nessa sessão, que estiveram aqui no início. E dizer que realmente o sindicato tem uma importância fundamental e muito grande na inserção de todas as entidades que compõem as carreiras típicas de Estado, porque realmente os servidores do Banco Central são, por excelência, uma carreira típica, fortemente típica de Estado. E por isso mesmo merece toda a atenção do Poder Executivo, merece toda a atenção da direção do próprio Banco Central no reconhecimento das suas atribuições e por isso mesmo também reconhecimento financeiro, sobretudo nos seus salários, da recomposição dos salários, porque merecem, precisam e significam muito para esse nosso país. E quero também cumprimentar o Sinal, que está sempre na luta também das outras lutas. E aqui eu falo em nome do MOSAP, são 700 e poucas entidades que estão lutando, não somente na 555, mas sobretudo, que é a extinção da contribuição previdenciária. E disse muito bem o deputado Policarpo, está na hora de nós extirparmos esta situação, este gânglio da nossa vida, porque nós já contribuímos, todos os servidores já contribuíram, diferentemente do que pensam certos deputados da base, inclusive do deputado Policarpo. Acho que nós temos que contribuir, porque nós não contribuímos lá para a Previdência, não contribuímos para a Previdência e também por solidariedade. Solidariedade, eu quero afirmar aqui que nós somos a favor e sempre, mas de uma solidariedade humana, de uma solidariedade justa e equitativa entre todos nós. Nós não podemos, só nós aposentados do serviço público, sermos solidários. Há uma questão que não nos interessa e não interessa nem ao país e nem ao próprio governo, se ele realmente for pensar sobre esse assunto, o que nós esperamos que o faça, e sobretudo que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, possam decidir essa matéria o mais rapidamente possível, ainda neste ano. Ano que vem é ano eleitoral e nós queremos ter tempo para trabalhar para as eleições e para nós podermos votar direitinho. Então, por isso, este ano, ou no mais tardar no primeiro semestre do ano que vem. Parabéns a vocês do Sinal, parabéns a todos os presentes aqui, aos dirigentes de outras entidades que aqui estão, e nós nos sentimos honrados em aqui estar com vocês, abraçamos a cada um de vocês e digo que nós vamos continuar com as nossas lutas ao lado de vocês, com vocês, por vocês e por todos os servidores públicos desse país. Muito obrigado e parabéns a vocês. Obrigado. Vamos, nosso terceiro companheiro. O senhor Eduardo Stalin Silva. Dá um frenesi o nome do Stalin, né? Não. Dá um frenesi. A minha não. Senhor presidente, excelentíssimo deputado Chico Lopes, o Sinal se sente muito honrado com essa sessão solene que a Câmara Federal, atendendo ao requerimento de Vossa Excelência,
promovem em homenagem ao nosso aniversário de 25 anos. Caros colegas da mesa, senhor Rudinei dos Santos Marques, secretário-geral do FONACAT, senhor Altamir Lopes, diretor de administração do Banco Central, senhor Edson Guilherme Halbert, presidente do Instituto Mosap. Excelentíssimos parlamentares aqui presentes, deputado Policarpo e Vitor Palma e deputado Isalci, que teve que se retirar, caros ex-presidentes do Sinal, caros presidentes regionais do Sinal, conselheiros e dirigentes, amigos, caros representantes de sindicatos, federações e associações, em especial a ASBAC, que nos brinda com seu maravilhoso coral. Caros colegas e amigos do Banco Central, demais autoridades e convidados, muito obrigado a todos pela presença. Nesses 25 anos de luta, muitos foram os empecilhos que os funcionários e servidores do Banco Central tiveram que superar. Exatamente na adversidade foi que puderam escrever algumas das mais belas páginas da história do Banco Central. Nos primeiros anos do Sinal, a economia nacional era bastante instável, gerando perdas salariais de todo tipo pelos mais diversos artifícios. Em meados dos anos 90, os então funcionários do Banco Central foram surpreendidos com a mudança do seu regime de trabalho de CLT para o Estatuto da Lei nº 8.112 de 1990. O processo foi completado em dezembro de 1996 por medida provisória, depois convertido na Lei nº 9.650 de 1988, criando uma categoria com os deveres de seus antecessores aposentados, mas sem os seus direitos, especialmente os relativos à previdência e aposentadoria. Os recursos depositados pelo empregador na Centros, Fundação de Previdência Privada do Banco Central, deixaram de servir como esteio de um futuro seguro daqueles que cuidavam dos mais relevantes preços da economia, o câmbio e os juros. Em 2003, a Caixa de Pandora voltou a se abrir, instituindo a média dos salários para o cálculo da aposentadoria, em substituição à paridade dos servidores em atividade. E agora, os futuros admitidos terão assegurado somente o teto do regime geral de previdência, arriscando-se na FUNPRESP pelo complemento de seus proventos na velhice. 3 categorias de servidores iguais em deveres e diferentes em direitos. No mesmo pacote, os servidores tornaram-se contribuintes previdenciários após a sua aposentadoria. Absurdo em discussão nesta Câmara Federal, para ser amenizado pela aprovação da PEC 555 de 2006, que já conta, felizmente, com requerimento de plenário de mais de 350 deputados federais. A par de tudo isso, uma série de mais de 1.000 ações judiciais, muitas delas litigam até hoje, foram movidas pelo sindicato no sentido de resguardar os direitos dos filiados. Mas, como não poderia deixar de ser, a luta salarial constitui o capítulo central da história do Sinal. Dotados de posição relativamente equilibrada nos primeiros anos da era democrática, patamar conquistado a duras penas pelos bacenianos organizados no Sinal, a curva salarial iniciou este novo século em franca descendência, levando o poder de compra a um fosso jamais visto. No final da década passada, porém, os salários foram recompostos aos níveis anteriores e o subsídio foi conquistado, passo importante no reconhecimento dos especialistas e procuradores do Banco Central como integrantes de carreiras executoras de atividades exclusivas do Estado. Presentemente, a curva novamente se inverteu, preocupando o Sinal pelos riscos ao sucesso futuro da missão da autoridade monetária, pela evasão de quadros formados e redução do poder de atração de novos servidores com excelente formação acadêmica. Nada disso, entretanto, tem impedido, como é possível verificar, a conquista de expressivos resultados para o nosso país, no sentido de assegurar a estabilidade do poder de compra da nossa moeda em um sistema financeiro eficiente. Expressivo o sucesso dos servidores do Banco Central no Brasil e no exterior. Exemplos recentes são a crise marolinha, 10 anos de metas cumpridas e uma das melhores previsões financeiras do mundo capitalista.
Temos muito ainda a fazer, felizmente. A mesma Constituição Cidadã, que permitiu a fundação do Sinal, diz em seu artigo 92 que o sistema financeiro deve ser organizado de modo a desenvolver equilibradamente o país e atender às necessidades da coletividade. Há 25 anos, o Congresso Nacional deve à nação esta regulamentação, mesmo tempo que o Sinal se debruça sobre o tema. E desde 2010, após intensos debates no Banco Central e com a sociedade, oferecemos um projeto completo para subsidiar o trabalho dos parlamentares nessa questão. No Senado, nossa contribuição foi recentemente transformada em projeto de lei complementar, o que nos alenta para a solução da lacuna. Por favor. Um minutinho, por favor. Que não nos tem permitido avançar mais ainda na prestação de serviço público à altura das expectativas populares. Tenhamos todos a certeza de que os servidores que formulam a política monetária saberão encontrar meios para assegurar o desenvolvimento econômico do país sob um conselho monetário que agregue os agentes econômicos produtores sem deixar de controlar os preços. Os servidores que têm construído o mais avançado modelo de regulação e supervisão do sistema financeiro saberão fazê-lo cumprir o papel social determinado na Carta Magna. E a presença do BC em todo o território nacional vai permitir aos cidadãos de todos os rincões fazerem parte definitivamente e com plenos direitos do sistema financeiro cidadão, que lhes deve atender às necessidades. São tarefas complexas a serem conduzidas pelos servidores do Banco Central nos primeiros dos próximos 25 anos do Sinal. Devemos ressaltar, finalmente, nesta hora de emoção, alegria e reconhecimento. Estou terminando. Que em todos os momentos de nossa luta, nesses 25 anos, sempre pudemos contar com a inestimável ajuda desta Câmara dos Deputados, aconselhando-nos os melhores caminhos a trilhar, as melhores formas de reivindicar, festejando junto as vitórias, buscando forças para continuar em frente nas dificuldades momentâneas. Sempre nos sentimos em casa nesta Casa do Povo e só temos muito a agradecer, mais uma vez, a essa honorável Câmara dos Deputados pela deferência. Parabéns, Sinal, parabéns, Congresso Nacional, parabéns, Brasil. Obrigado pela participação do senhor Eduardo Silva. Agora vamos chamar o Dr. Altamir Lopes, diretor administrativo do Banco Central, representando a diretoria colegiada do Bancem. Excelentíssimos senhores parlamentares, senhoras e senhores representantes sindicais, caros colegas do Banco Central, senhoras e senhores, é com um prazer muito grande que estou aqui em meu nome e em nome da diretoria colegiada para trazer os cumprimentos ao Sinal pelos seus exitosos 25 anos de existência. Nenhum lugar poderia ser mais adequada a essa celebração do que esta casa, berço da Constituição Federal de 88, com também 25 anos recém-completados, e que consagrou o trabalho como um direito social do cidadão, possibilitando a criação de um modelo mais democrático de administração dos conflitos nas relações de trabalho. A modernização dessas relações está em pleno curso e passa pelo fortalecimento do diálogo e da negociação. Na verdade, vivemos uma nova cultura de participação do sindicalismo, em que constatamos que a ação conjunta de servidores de governo, empregados e patrões pode ser bastante proveitosa e apontar saídas para impasses históricos ou mesmo para processos decisórios em questões mais cotidianas. Destaco a edição do Decreto número 7674 de 2012, que disciplina, senhor presidente, a organização do processo de diálogo com vistas ao tratamento dos conflitos nas relações de trabalho no âmbito do Poder Executivo Federal, por meio da negociação de termos e condições de trabalho entre suas autoridades e os servidores. Nesse sentido,
deixo aqui registrada, em nome da diretoria colegiada do Banco Central, a permanente abertura e disposição para a interlocução com as entidades representativas dos servidores, certo de que buscamos todos um fim comum, o aperfeiçoamento dos serviços públicos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de trazer o nosso abraço e os nossos cumprimentos ao Sinal pelos seus 25 anos de existência. Muito obrigado. Obrigado, senhor Altamir Lopes. Queremos parabenizar os estudantes e estudantes, os estudantes, homens e mulheres, que estão aqui visitando a nossa casa, numa sessão especial em homenagem ao Sindicato dos Trabalhadores no Banco Central. Continuando a solenidade, vamos ouvir as músicas Caçador de Mim, de Milton Nascimento, ABC do Sertão, de Luiz Gonzaga, interpretado pelo coral da SBAC, sob a regência do maestro Antônio Sarazate. Obrigado, parabéns pelo coral afinado, bem ensaiado. Vamos agora às homenagens. Agora é coisa boa, também. Tem os homenageados desta tarde, são os ex-presidentes, que depois dizer o nome de todos, vou chamar
um por um, com o respectivo pessoa que vai entregar a comenda. Os ex-presidentes Paulo Eduardo de Freitas, Laerte Silveira Porto, o nome aqui é complicado, Esvendo, é isso mesmo? Esvendo, ele já sabe que é ele mesmo. Davi Falcão e Sérgio de Luiz Belcito. Bem, gente, o primeiro a ser homenageado vai ser pelo conselheiro Luiz Carlos Paz de Castro, com Paulo Eduardo. Mas antes eu queria fazer aqui uma homenagem ao Luiz Carlos, que é suplente de senador pelo Ceará e um dos militantes do PCdoB, não tão velho quanto eu, até porque ele é mais jovem do que eu e muito, e que nós temos uma parceria que sou muito feliz de ser companheiro do Luiz Carlos no PCdoB há anos. O homenageado. O segundo homenageado é o senhor Laerte Silveira Porto. Epitácio da Silveira é o nosso conselheiro que vai entregar a comenda. Manda encerrar ainda Diego, né? Suende Congasler. Tudo bem, obrigado. Próximo, Jordan Alisson, que vai entregar, como é o nome do homem? Sovende, esse mesmo, vamos lá em frase. Sovende vai ser homenageado. Vou ficar... né? Sendo homenagem para o Suende, pelo conselheiro Jordan Iso e Davi Falcão, o homenageado Davi Falcão. Joaquim Pinheiro, conselheiro, e Sérgio da Luz Belcito. Vamos anunciar aqui também. Não. Queremos anunciar a presença dos advogados que trabalham com o sinal. Dr. Marco Luiz Borges, doutora Vera Mirna, doutor Ubiramar Peixoto. Parabenizar os companheiros, uma salva de palmas para os nossos companheiros advogados. E antes de encerrar, o sinal dá um sinal que convida os presentes para um coquetel de recepção no café do Salão Verde. Essa boa parte. Não tendo mais assunto a tratar, declaramos encerrados os trabalhos e parabenizar todos nós. Um abraço, vamos à luta, gente.